Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu vim para São Paulo a convite de um primo meu, o Damião. Ele era bem-sucedido, generoso e sempre quando ia para nossa cidade, levava presente para toda a família. Nós idolatrávamos o meu primo. E como eu era o mais novo da minha casa, Damião cismou comigo e disse para o meu pai que queria fazer de mim um grande homem. Nossa família era muito pobre e humilde, sabe? E às vezes chegávamos a contar as moedas para comprar um pouco de arroz, pois éramos em 9. Acreditando na promessa de Damião, meu pai me liberou. Minha mãe então arrumou a minha mala e me fez prometer que eu não iria me envolver em coisas ruins e que dali mesmo ela sempre estaria orando por mim. E eu também fiz uma promessa. Eu fiz a promessa dizendo: Mãe, eu só volto aqui para buscar vocês. Eu ainda era só um menino e nem tinha terminado os estudos. Mas o Damião garantiu que não ia me deixar sem frequentar a escola, porque o que ele dizia, ele cumpria. Antes de partir, meu pai me chamou num canto e me deu uma pequena quantia em dinheiro e falou que confiava muito em mim. Nos abraçamos e eu segui com o Damião. No meio do caminho, o meu primo perguntou se eu tinha algum dinheiro para ajudar na gasolina. Eu fiquei assim um pouco meio sem jeito, mas eu peguei um pouco do dinheiro que o meu pai tinha me entregado e entreguei a ele. Na hora, o semblante daquele homem mudou. E ele disse que aquilo era uma miséria, que onde já se viu um pai deixar o filho ir para outra cidade e não dar dinheiro suficiente para ele sobreviver. Eu ainda tentei retrucar, mas ele mandou eu calar a boca. Afinal, eu era muito pirralho para discutir com ele. Me senti desconfortável com aquela situação, ele discutindo comigo, e eu comecei a chorar. Na hora, Damião se irritou de tal forma, bateu a mão no banco e falou que homem não chorava, por qualquer coisa, e que aquela minha atitude era de mariquinha. Quando paramos no posto de gasolina, ele olhou para mim bem sério e me disse que São Paulo não era um conto de fadas e que se eu queria ser alguém, eu ia ter que trabalhar e trabalhar muito, porque ele não ia bancar nenhum vagabundo e moleque mimado. E que para mim ficar na casa dele, eu tinha que me comportar como homem. Eu fiquei irritado com tanta grosseria, com tantas coisas que o Damião estava falando para mim. Eu estava assustado. Eu pedi para que ele me deixasse na rodoviária, que eu iria voltar para casa. As minhas palavras fizeram com que ele explodisse ainda mais de raiva. E meu primo me puxou pela gola da camisa, olhou dentro dos meus olhos e me disse: Ô moleque, eu não sou seu pai,
que atura os seus desaforos. Comigo, você vai aprender a ser homem na marra. E eu não quero mais ouvir nenhum pio, nenhuma reclamação. Tá me entendendo? E a partir de agora, tudo que eu disser, você vai fazer sem questionar. Eu não vou bancar moleque vagabundo. Sabe a sua família? A sua família tá na miséria. Porque seu pai é um vagabundo. Fica lá, se fazendo de doente. Dor nas costas, dor no peito, na barriga. Enquanto os filhos vivem de esmola. Conheço muito bem a sua laia, o seu jeitinho de bom menino, e eu não compro. Sinceramente, eu chorei. Eu realmente era só um menino, e tudo que ele estava falando era mentira. O meu pai não era vagabundo. Ele trabalhava de sol a sol para nos sustentar. E eu tinha muito orgulho do meu pai e da minha família. Sabe, o Damião, ele era muito bem de vida e tinha uma pequena fábrica de molas que lhe rendia um bom resultado financeiro. E eu comecei a trabalhar com ele. Eu entrava às 7 horas da manhã, mas não tinha hora para sair. Meu primo me ensinou tudo como funcionava ali dentro. E eu sempre muito esperto, curioso, aprendi a profissão bem rápido. E logo com 6 meses de trabalho, eu já era o melhor funcionário da fábrica. Só que morar e trabalhar com Damião era uma luta, porque o homem era chato, ignorante, mal-humorado e sem contar que ele maltratava demais a sua esposa. Tratava Conceição como empregada, xingava ela, desrespeitava a moça na frente de todo mundo. Eu achava aquilo o cúmulo. Ficava indignado porque ela era esforçada, trabalhadora e nunca reclamava de nada, nem do salário que não recebia. E honestamente, eu achava a Conceição tão bonita, tão inteligente, mesmo ela se vestindo mal, porque as roupas dela eram ganhadas, então tudo ficava muito esquisito nela. Engraçado era que meu primo não dava um tostão para a esposa, mas em compensação gastava dinheiro com as amantes, dava bons presentes para elas. E teve uma que era o caso mais sério, sabe? Que chegou a ganhar um carro zero. Damião me contava todas as suas aventuras e achava lindo o que fazia. Para ele, aquilo sim era ser homem. Quando eu fiz 17 anos, arrumei uma briga feia com ele, porque eu queria voltar para a escola, terminar os meus estudos e ser tratado como um funcionário, ter horário para entrar e também para sair. Mas Damião armou um escarcéu. Disse que eu estava colocando as minhas garrinhas para fora e que ele não ia aceitar aquilo. E se eu tentasse qualquer coisa diferente, que eu pudesse ir embora e não contar com ele mais para nada. Infelizmente,
Tive que ficar porque eu ainda não conseguia me virar sozinho. Eu estava na fase do exército. Eu ganhava meio salário mínimo e ainda ajudava nas despesas da casa, o que me deixava o restante do mês sem dinheiro. Mas tudo bem, eu fui levando a vida. Trabalhei com o Damião por mais 6 anos, até que conheci o dono de uma empresa que meu primo pegava pedidos. O homem foi logo com a minha cara e gostou tanto de mim que me ofereceu uma vaga de emprego na sua empresa. Eu gostei muito da ideia e comentei com a Conceição sobre o ocorrido. E para minha surpresa, a mulher do meu primo me incentivou a ir. Ela me disse que se eu continuasse com o Damião, minha vida seria sempre aquela. Sinceramente, a minha única preocupação era deixar a Conceição nas mãos do meu primo, porque eu gostava muito dela e comecei a sentir algo que eu não sabia explicar. Pedi a conta da fábrica e saí com uma mão na frente e outra atrás, porque eu não tinha registro. Mas eu aluguei um quarto e comecei no novo emprego. Senhor Gilson, esse foi o homem que me contratou. A minha vida começou a melhorar. Um dia, eu precisei voltar na fábrica do meu primo para buscar os pedidos. E me encontrei com a Conceição. A gente conversou e eu perguntei se ela queria que eu arrumasse um emprego para ela lá na empresa. Conceição disse que sim, e eu consegui arrumar um emprego para ela lá. Mas Damião ficou enlouquecido, porque Conceição começou a trabalhar e já não dependia dele para mais nada. Logo, os dois se separaram. Damião assumiu uma das suas amantes e viu sua vida ir por água abaixo, porque a nova mulher tirou tudo dele e o deixou numa verdadeira miséria. Seu Gilson, infelizmente, teve um grave problema de saúde e precisou se desfazer da empresa. Mas antes, ele me presenteou com algumas máquinas e me disse que aquilo era o início do meu novo negócio. Era mais ou menos como um presente de pai para filho. E sinceramente, aquele ato mudou a minha vida. Seu Gilson foi um anjo e através dele eu me tornei patrão, dono de uma fábrica de molas com mais de 35 funcionários. E finalmente trouxe os meus pais e os meus irmãos para São Paulo e cumpri o que tinha prometido para minha mãe. Embora Conceição fosse mais velha do que eu por 10 anos, eu a pedi em namoro e logo nos casamos. Tivemos 5 filhos e 4 netos. E há 2 anos, a minha linda esposa, a mãe dos meus filhos, partiu. E eu sinto muito a falta dela, muita saudade. Mas eu sei que ela cumpriu a missão dela aqui na Terra.